Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João, do canal A Voz da Bíblia. Com muita alegria, estou de volta para trazer uma palavra de Deus para os nossos corações nesta oportunidade. Quero dizer para vocês que estou feliz porque estou levando as boas novas da palavra do Senhor, as boas novas do Evangelho de Cristo, das profecias bíblicas, da palavra pregada, anunciada pelas testemunhas de Deus do passado e também sendo testemunha de Deus nessa reta final, nos últimos tempos da igreja na terra. Estou feliz em poder falar a palavra do Senhor. Agradeço a Deus todos os dias, porque Deus me deu essa oportunidade. Os anjos pediram para pregar o Evangelho, mas o Senhor não permitiu. Disse que aos homens seria dado essa incumbência, essa oportunidade de falar, de anunciar, de levar as boas novas do Evangelho de paz para as pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Antes de ler o texto da palavra do Senhor, que está no Apocalipse, capítulo 11, e o versículo de número 3 em diante, somente 2 versos eu quero ler aqui no capítulo 11 de Apocalipse, mas antes de ler, eu quero pedir para você se inscrever no canal A Voz da Bíblia do Pastor João, dar o seu like, compartilhar o vídeo e fazer seu comentário. Se você fizer isso, Deus com certeza irá repartir naquele dia os galardões e você também receberá a sua recompensa, o seu galardão pelo seu trabalho prestado na obra do Senhor e no reino de Deus. Que Deus abençoe seu coração, fique comigo até o final desse vídeo, porque Deus tem uma palavra especial para o seu coração e para a sua vida. A Bíblia diz aqui no verso 3 e 4 do livro de Apocalipse, uma palavra maravilhosa, que diz assim: e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. O verso 4 diz assim: estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Toda vez que eu medito na palavra de Deus, que o Senhor me dá uma palavra, eu fico maravilhado, eu fico emocionado, eu fico muito feliz, porque com razão de ficar feliz, de ficar emocionado, porque é um privilégio falar do amor de Jesus. Aqui está falando: e darei poder a minhas duas testemunhas. Quem são essas duas testemunhas? E quando elas irão pregar? A Bíblia está falando aqui no Apocalipse 11 das duas testemunhas. Mas eu quero voltar um pouco atrás e depois nós vamos vir aqui nessas duas testemunhas final. Primeiro eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus, dentro dos dias primórdios, depois dos primeiros homens, logo que surgiu os primeiros homens na terra, sempre a palavra de Deus foi testemunhada por alguém, sempre foi proclamada, sempre foi anunciada, foi falada, porque o objetivo de Deus era alertar as pessoas, levar o ser humano à obediência à sua palavra. Porque Deus, quando fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, ele fez o homem para ser um adorador. Ele fez o homem
para ser feliz. Ele fez o homem para defender sempre a sua causa, a sua ordem, o seu mandamento, que foi ordenado lá no jardim do Éden. Quando o homem pecou, Deus fez o homem perfeito, mas o homem pecou, aí Deus já deu uma ordem para ele, para não, que ele poderia comer de todas as árvores do jardim, mas a árvore da ciência do bem e do mal, ele não poderia tocar nela e nem comer do seu fruto, porque o dia que dela comer, diz, certamente morrerá. Aí era para Adão sustentar aquele mandamento de Deus, dizer para a sua família que fosse nascendo depois dele e alertar as pessoas a não pecar. Mas, infelizmente, Adão descuidou um pouco e a Eva foi lá e foi enganada pela serpente. Ele não estava perto da Eva para lhe alertar, não estava junto no momento. Por isso que o homem sempre tem que acompanhar a sua família, acompanhar a sua esposa e sempre estar orientando a esposa. Por isso que a Bíblia diz que a mulher tem que aprender com o marido, né? A mulher tem que aprender com o marido. Hoje o mundo está tão diferente que cada um acha que é dono do seu próprio nariz e ninguém se submete aos mandamentos, à palavra do Senhor. Mas eu não quero entrar nesse assunto, porque é um assunto para um outro vídeo, mas eu quero falar sobre as testemunhas de Deus. Eu quero dizer para vocês, nesta oportunidade, que a palavra de Deus ela sempre foi testemunhada por alguém. Se nós olhar para a Bíblia, nós vamos ver que o nome do Senhor começou a ser invocado no 7º depois de Adão. Então nós vemos que, nós sabemos que Sete foi uma testemunha do Senhor. Enoque, o grande Enoque, que foi trasladado, foi levado ao céu para não morrer, ao paraíso para não provar a morte, esse foi uma grande testemunha do Senhor. Você que conhece o livro de Enoque, inclusive eu até digo para vocês que estão me ouvindo, estude Enoque. Estude Enoque, Enoque é escritura. Ele foi tirado do cânon sagrado na época da Vulgata Latina, mas está voltando agora com muita força, muito poder. E Enoque é escritura. A Bíblia menciona de Enoque. Pedro fala de Enoque, Judas fala de Enoque e alguns outros falam de Enoque. Então, mas vamos ao assunto da palavra de Deus. Então, sempre Deus deu poder às suas testemunhas. As testemunhas primórdias sempre defenderam e testemunharam da grandeza de Deus. Enoque foi testemunha, entendeu? Outros, Matusalém foi testemunha, Noé foi testemunha, e assim sucessivamente veio vindo. Abraão foi uma testemunha de Deus, Isaac, Jacó testemunharam a grandeza desse Deus maravilhoso que nós estamos testemunhando nessa oportunidade. Moisés, ele foi uma testemunha, José foi uma testemunha no Egito, depois Moisés foi uma testemunha, Josué foi uma testemunha, entendeu? Jefté foi uma testemunha, entendeu? Josué e Caleb foram testemunha, entendeu? Já representa as duas testemunhas, né? Casa de Judá e casa de Efraim, entendeu? Começou a ser mostrada para o povo de Deus. Quando eu disse representa as duas testemunhas, que é as duas testemunhas final, que nós vamos chegar lá para entender a gloriosa palavra do Senhor. E assim sucessivamente, né? E veio vindo as testemunhas do Senhor. Davi foi uma testemunha, e veio vindo, sabe? Os servos do Senhor testemunhando, os profetas menores, os profetas maiores, todos testemunharam do poder de Deus, né? Nós sabemos que o salmista Davi foi um grande profeta, Salomão foi um profeta, escreveu o livro de Cantares de Salomão, escreveu o livro de Eclesiastes. Salomão foi uma grande testemunha do Senhor. Isaías foi uma grande testemunha, Jeremias foi uma grande testemunha, Ezequiel foi uma grande testemunha, Daniel, Oséias, e assim sucessivamente, todos os profetas maiores e menores foram testemunha do Senhor. Entendeu, irmão? É coisa gloriosa a palavra de Deus. Jesus, quando veio na terra,
Ele foi uma testemunha do Senhor na terra. Ele testemunhou lá no templo quando ele tinha 12 anos. Testemunhou durante 3 anos e meio no seu ministério, entendeu? Maravilhoso de 3 anos e meio. Jesus foi uma grande testemunha do Senhor, entendeu? O próprio Deus testemunhando da sua palavra, confirmando as profecias do Antigo Testamento. Porque Jesus não veio para abrogar a lei, ele veio para cumprir a lei. E eu costumo dizer nas minhas palavras que a graça, ela não isenta com a lei. A graça, ela não exclui a lei. A graça, ela é o cumprimento da lei. Ela tem que ser respeitada, reverenciada e tem que ser testemunhada para a glória do nome do Senhor. Os 12 apóstolos foram testemunha do Senhor. Testemunharam a respeito das profecias a respeito de Cristo. Os apóstolos saíram, né? Como diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o verso 8, fala lá, ser-me-eis testemunha, ide e pregai o evangelho. Lá fala lá em Marcos também 16 e 15, em diante, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E ide, pregai o evangelho. Começa em Jerusalém, Judeia, Samaria e vai até os confins da terra. Os profetas testemunharam sobre as festas de Deus. Os profetas testemunharam sobre os tempos determinados de Deus. Os profetas falaram sobre a Páscoa. Os profetas falaram sobre os asmos. Os profetas profetizaram sobre as primícias. Os profetas profetizaram sobre Pentecoste. Os profetas também profetizaram sobre trombetas, sobre expiação e também sobre tabernáculo, que quer dizer a festa das cabanas. O Senhor Jesus falou sobre isso. Nós vemos que a palavra do Senhor ela tem que ser anunciada. E nós, como profetas de Deus, como os profetas da última hora, como as testemunhas desta era que estamos vivendo, antes das 2 testemunhas da grande tribulação, nós também estamos testemunhando. Eu não estou fazendo nada mais, nada menos do que complementar, do que dizer, ou digo melhor, participar de uma parte desse trabalho importantíssimo que é levar a palavra do Senhor, que é profetizar a respeito dos tempos determinados de Deus. Nós sabemos que as festas de Deus, ela fala dos tempos determinados. As festas de Deus, eu disse para vocês, as festas de Deus é dividida em 7. Ela é Páscoa, asno, primícia, Pentecoste, trombetas, expiação e tabernáculo. Ela é 7 festas. Mas as festas de Deus é chamada as festas santas do Senhor. O próprio Jeová disse: as minhas festas santas. Por quê? Porque ela é que divide os tempos, é ela que revela os tempos, é ela que revela as estações, é ela que revela os tempos determinados. É muito importante nós entender essas coisas, porque se nós não entender sobre as festas de Deus, nós não conseguiremos desbloquear as profecias, nós não conseguiremos entender o Velho Testamento, a Antiga Aliança na sua totalidade, e não conseguiremos entender a Nova Aliança na sua totalidade, na sua essência, no seu poder revelador pelo Espírito Santo de Deus. Então nós sabemos que as festas de Deus não tem nada a ver com as festas do mundo. As festas de Deus são santas e as festas do mundo são corruptas, são enganosas e mentirosas. Mas quem colocou as festas do mundo foi o diabo, porque o diabo, ele é o pai da mentira, ele é o enganador.
A Bíblia diz que ele é tão mentiroso, quando ele não acha do que falar, ele fala dele mesmo, porque ele é mentiroso e pai da mentira. E ele, para desfazer as festas santas de Deus, tentando mudar aquilo que Deus já tinha criado, pelo seu poder, pela sua graça e pela sua infinita misericórdia, para deixar para nós a essência pura da revelação evangélica, do poder de Deus e das profecias. Para nós, o diabo mudou com as festas dele. As festas santas não tem nada a ver com essas festas do mundo. As festas do mundo é carnaval, é festa para Maria, é festa para Pedro, é festa para João, é festa para não sei do que mais, é festas e mais festas, mas tudo coisas do mundo, idolatria, para confundir a mente do povo de Deus. Mas hoje eu estou falando das festas santas de Deus. Jesus, quando ele esteve na terra, ele ia todos os anos em Jerusalém para participar das festas. Ele ia, porque as festas de Deus no Antigo Testamento, ela acontecia as festas durante um ano. E a última festa era a festa dos tabernáculos, entendeu? Que acontecia, a última festa era a festa da Páscoa, expiação, Páscoa, asmo e primícia, corrigindo, irmão. Páscoa, asmo e primícia, eles iam lá, participavam, e essas festas aconteciam quase numa época só. Páscoa e asmo era conjugado, era junto. As pessoas nem saíam. Aí depois tinha primícia e 50 dias após tinha Pentecoste. Jesus, quando esteve na terra, quando ele foi se entregar na mão dos homens, ele se entregou bem na época da festa da Páscoa. A Páscoa é a festa que Jesus tinha que morrer. É tanto que quando se fala de Páscoa, nós estamos falando de morte de Jesus, do sacrifício de Jesus. Quando se fala de Páscoa, Páscoa não tem nada a ver com coelho. Páscoa não tem nada a ver com esse coelhinho que o povo, os mercados ficam cheios de ovo de Páscoa, de chocolate, sabe? Ovo de chocolate. E o coelho é o símbolo da Páscoa. Olha o que o diabo fez com as pessoas. Mudou a Páscoa verdadeira, que aponta para o sacrifício, que aponta para o sofrimento, que aponta para a morte de Cristo. Eles mudaram para o coelho, para uma festa corrupta, uma festa pagã, uma festa mundana. Entendeu? Que não tem nada a ver com a verdadeira Páscoa. O asmo fala do pão. O asmo fala do pão. Mas o povo, em vez de se alimentar do pão vivo que desceu do céu, que é a palavra do Senhor, se reunirem para aprender a palavra de Deus, aprender o Evangelho de Cristo, as pessoas vão comer chocolate. Entendeu? Nessa mesma época aí que é uma festa conjugada. Primícia fala de ressurreição. Eram os 12 molhos de trigo que o sacerdote pegava e unia todos os 12 juntos, representando as 12 tribos de Israel, e ele movia os molhos, entendeu? E o povo era aceito diante de Deus. O povo era aceito por Deus nessa festa das primícias. E a festa das primícias aponta para a ressurreição de Cristo, porque Cristo, ele realmente sofreu, ele realmente padeceu, ele realmente morreu, mas ele se ofereceu como pão que desceu do céu. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram, mas aquele que comer deste pão que eu dou, ele tem vida nele mesmo, tem vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o pão que sacia a nossa fome espiritual, e não posso deixar de dizer para vocês que ele também é o pão que sacia a nossa fome física. Jesus, ele é tudo, irmão. Jesus, ele é o alimento. Jesus, ele é a água. Jesus, ele é tudo. Sem Jesus, nada do que existe poderia existir. O mundo não é uma explosão, um resultado de uma explosão do Big Bang, não. O mundo não é o resultado da procriação de macacos. O mundo, as pessoas, eu estou falando, ela é algo
que foi criado pelo próprio Deus. E Jesus é a criação, Jesus é tudo na criação. Nada do que foi feito sem ele se fez. Ele é o arquiteto e construtor do universo, e ele que fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, diz a palavra do Senhor. Então nós sabemos que Jesus, no seu ministério, ele cumpriu 3 festas importantes. 3 festas importantes. A Páscoa, que ele morreu na Páscoa, Asmo, que aconteceu ali no intervalo, que o asmo está no entremeio a Páscoa, e primícia, está no meio ali, mas tudo praticamente juntas, essas 3 festas. Jesus morreu na Páscoa, e nos asmos ele estava na sepultura ali, e desceu até o Sheol, pregou para os espíritos que estavam em prisão, e ao 3º dia ele ressuscitou na festa das primícias. Ele ressuscitou, e 50 dias após a sua ressurreição, 50 dias após, veio o Pentecoste. Então Jesus, ele cumpriu essas 3 festas, entendeu? Aí veio o Pentecoste depois, 4 festas se cumpriu. Porque Jesus ficou ainda 40 dias na terra, e depois dos 40 dias ele subiu ao céu. Após a ressurreição ele ficou 40 dias na terra. Eu digo 40 dias na terra no sentido assim, que ele falava com os discípulos, ainda ensinou os discípulos, tocou trombeta depois da ressurreição. Ele ensinou algumas coisas para os discípulos depois da ressurreição durante 40 dias, entendeu? Mas ele estava no céu, estava aqui, claro, ao mesmo tempo, entendeu? Estava no céu, estava aqui. Porque Jesus não tem um poder limitado. Ele é Deus. Entendeu? Agora, quando terminou os 50 dias, aí antes ele subiu para o céu, e depois ele enviou o poder do Espírito Santo sobre as suas testemunhas, que iria dar continuidade na pregação do Evangelho, para cumprir a palavra do Senhor, ir por todo mundo e pregar o meu Evangelho a toda criatura. É o que eu acabei de falar minutos atrás para vocês. Então, os discípulos, 12 apóstolos, foram testemunha do Senhor. Paulo foi uma testemunha muito grande do Senhor, que pregou o evangelho para os gentios. Quem são os gentios? Os israelitas dispersos, que precisavam ser trazidos de novo, através do evangelho, da pregação, a casa de Efraim, que representava as 10 tribos dispersas que estavam no mundo, precisava ser resgatado de volta através do evangelho. Agora, Deus não obriga ninguém. Ele mandou pregar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Então, quer dizer, o evangelho foi pregado. Deus não deixa e não condena ninguém antes de anunciar para ele a palavra do Senhor. Ninguém vai morrer inocente. Todos morrem conhecendo alguma coisa, porque de alguma forma ele vai entender quem é Deus. O evangelho de alguma forma vai ser pregado para ele. E alguém vai falar de Jesus para essa pessoa. Deus não deixa ele morrer sem conhecer nada. Porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o seu juízo. Entendeu? E o homem não tem mais chance depois que ele morrer. Ou ele vai ser salvo, entendeu? Ou ele vai ser condenado eternamente. E nós vemos que as 2 testemunhas continuam. E a igreja do Senhor está sendo... está representando a igreja do Senhor, os discípulos do Senhor, o povo de Deus em toda a terra, está fazendo um papel de testemunha do Senhor, entendeu? Testemunha do Senhor. Está pregando o evangelho, tocando trombeta, porque agora as 4 festas, Páscoa, Asmo, Primícias e Pentecostes, se cumpriram na época de Cristo, entendeu? O Pentecostes, 50 dias após, Jesus já tinha ressuscitado, mas ele tocou trombeta, depois veio o Pentecostes. Ele subiu e derramou o poder do Espírito Santo para todas as pessoas, que é esse poder que nós temos hoje para pregar o Evangelho, para tocar trombeta. Porque o toque de trombeta, para quem não sabe, é pregação do Evangelho. Tem gente que pensa que o anjo vai ficar voando aí em cima tocando trombeta. Para com isso. Quem vai tocar a última trombeta, a trombeta de Deus, é as 2 testemunhas.
na metade da semana da grande tribulação. Entendeu? Eu quero até corrigir, porque eu falei algumas coisas num vídeo meu anterior, um vídeo que eu gravei aí, e você que está me ouvindo, quando você for ouvir de novo, às vezes se você não entender direito, às vezes você vai ver que eu falei que as duas testemunhas vão pregar no final da grande tribulação, na grande tribulação, que é os 3 anos e meio final. As duas testemunhas já vão começar a pregar na primeira metade da semana, que é os 3 anos e meio de conquista do anticristo. Já vai confrontar o sistema tecnológico da besta, o sistema globalizado do anticristo. A igreja, as duas testemunhas. Mas quem são as duas testemunhas? As duas testemunhas que vai pregar está escrita aqui no livro de Apocalipse. E darei poder a minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, que é 3 anos e meio, que é a primeira metade da semana de anos. Mas eu acredito que vai ter muito alerta durante até a grande tribulação, porque as duas testemunhas vão confrontar, elas não vão para os desertos, elas vão pregar e vão mandar o povo se escapar para os desertos dos povos para ser defendido ou guardado por Deus durante a grande tribulação, que é os 3 anos e meio finais. Mas a pregação forte das duas testemunhas é na primeira metade da semana. Aí a Bíblia fala aqui no verso 4, então estas são as duas oliveiras. As duas oliveiras e os 2 catiçais que estão diante do Deus de toda a terra. As duas oliveiras, quer dizer, as duas testemunhas, uma parte de Efraim e Judá, uma parte da casa de Israel e da casa de Judá, que vão pregar na grande tribulação, são como os 2 raminhos de oliveira que alimenta o catiçal. E a Bíblia fala lá em Zacarias que elas têm azeite de ouro. Então, nós vamos lá para o livro de Apocalipse, para nós não ficar confuso com a palavra do Senhor. Olha bem o que diz aqui, no capítulo 4 de Zacarias, capítulo 4 do profeta Zacarias, e o versículo de número 11 até o verso 14 diz assim: falei mais e disse-lhe que são as duas oliveiras. Lá no Apocalipse está falando lá, as minhas duas oliveiras, né, e os 2 catiçais que alimentam que alimentam os 2 catiçais. Falei mais e disse-lhes que são as duas oliveiras, à direita do catiçal e à esquerda do catiçal, Efraim e Judá. Entendeu? Efraim e Judá. Ou Judá e Efraim. Ele disse, estão à direita do catiçal e à sua esquerda. E falando-lhe outra vez, disse que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro, azeite de ouro. A palavra de Deus é como ouro. Louvado seja o nome de Deus. A coisa mais preciosa, mais rica que pode existir na vida de um ser humano é quando ele defende a palavra do Senhor, quando ele proclama o Evangelho de Cristo, quando ele fala da salvação de Cristo Jesus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí ele diz aqui, e ele me respondeu dizendo, não sabes o que é isto? Entendeu? Porque primeiro ele diz quem são aqueles 2? Quem são aqueles 2 raminhos? O profeta queria saber. Que estão junto aos 2 tubos de ouro e que verte desse ouro. E ele respondeu dizendo, não sabes o que é isto? Eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, estes são os 2 ungidos, as 2 testemunhas final. Os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra, igual falou lá em Apocalipse. Entendeu? As profecias encaixando aqui, os tempos. Lá é no final dos tempos. E nós estamos já chegando no final dos tempos. As testemunhas já estão sendo preparadas por Deus para pregar na grande tribulação. Essa é a verdade da palavra do Senhor. E nós sabemos que as 2 testemunhas elas vão fazer esse trabalho na grande tribulação,
na primeira metade da semana da grande tribulação, vão preparar o povo, entendeu? Para que o povo escape, como Ló foi enviado, ordenado pelos anjos, escapa-te pelas suas vidas, e eles foram para as montanhas, eles não foram para o céu, foram para a montanha, tirado do sistema, tirado do vucu-vucu, tirado do meio da imundícia do pecado. Deus vai tirar um povo do meio do sistema para levar para o deserto. Vai sustentar igual sustentou Israel durante 40 anos no deserto, porque Deus vai reconstruir o milênio, porque no toque da última trombeta vai haver uma grande destruição na terra e o mundo vai ser reconstruído novamente através das pessoas que ficarem física, e a igreja reinará com Cristo durante 1000 anos. Então nós vemos que isso é muito importante a gente entender essas coisas. Então, eu trouxe esta palavra para o seu coração, para você entender a palavra do Senhor, para você compreender aqui como que vai ser as coisas. Testemunha sempre existiu. Agora, as duas testemunhas. Eu darei poder lá no final. As minhas duas testemunhas, representadas pelas duas casas de Israel, que não é as duas casas de Israel na sua totalidade. É uma parte de Efraim, representando as 10 tribos, e uma parte de Judá com Benjamim e alguns levitas lá em Israel, que vão pregar o evangelho na grande tribulação, que vão na primeira metade da semana da grande tribulação. Escapa-te pela tua vida. E muita gente vai ser levada para os desertos dos povos e vão sobrar. Vai ter pessoas, vai ter nações que vão sobrar, muita gente vão sobrar, porque Deus quer e vai edificar a terra novamente, que vai ser destruída no toque da última trombeta, que é a ira de Deus contra o diabo e todo o sistema da besta, porque eu já disse em alguns vídeos meus que a grande tribulação não tem nada a ver com a ira de Deus. Grande tribulação é a ira do diabo, do anticristo, contra a igreja do Senhor que vai viver na grande tribulação. Eu quero mandar um recado para as pessoas que pregam arrebatamento antes da grande tribulação. Estude mais a palavra do Senhor. Para de ensinar os irmãos, colocar na cabeça dos irmãos uma coisa que não vai acontecer, porque o anticristo vai se levantar, a igreja vai estar na terra, e muita gente vão se decepcionar e vão até desviar, porque estão sendo ensinados uma coisa que não tem respaldo bíblico, irmãos. Então tem que ter cuidado com isso. Ensina a palavra do Senhor na sua realidade para o povo. Prepara o povo para o tempo final. Ah, mas alguns dizem assim, não, mas eu acredito no arrebatamento antes, mas se Jesus não vier, eu estou preparado. Não está, isso é mentira, isso é engano. Não está preparado. Só vai estar preparado se ouvir as duas testemunhas. Não vai nem poder ser igreja. Vai ter que fugir para o deserto, ou vão morrer na grande tribulação e vão ressuscitar somente 1000 anos depois da primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição só vai ressuscitar a igreja do Senhor. Só os eleitos que vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Nem todo mundo que aceita Jesus, que diz que é cristão hoje, que vive participando de todo tipo de festa do mundo, de coisa do mundo, fazendo da igreja palco, como eu disse em alguns vídeos, pregando um evangelho que Jesus vai voltar agora, hoje, daqui 5 minutos, isso é mentira. Entendeu? Pessoas assim não podem fazer parte da igreja. Quem vai fazer parte da igreja é somente os eleitos que defendem a palavra do Senhor na sua totalidade, na sua realidade. Que não desfaz das profecias do Senhor e não desfaz da lei de Deus. Porque a lei, ela não foi abrogada, não foi destruída, não foi banida. A lei, ela tem que ser cumprida. Não adulterará, não matará, não furtará, não levantará falso testemunho, não cobiçará a mulher do seu próximo, não roubarás nada. A lei continua sendo lei. E ela tem que ser obedecida. Entendeu? Ela tem que ser obedecida na íntegra, para que Deus possa abençoar. Entendeu? Vai haver um grande despertamento nessa era final na vida da igreja, porque tem muitos irmãos que estão dormindo o sono da indolência. Dormiram também com as 5 virgens loucas e precisa ser despertado.
Mas eu disse para você, nesta palavra, eu trouxe para você um leque, abri um leque muito grande para você entender e ser levado a estudar a palavra do Senhor. Busque referência, meus irmãos. Estude sobre as duas casas de Israel, sobre os tempos determinados, sobre a festa de Deus, que eu acabei de falar um pouco sobre as festas de Deus. Mais para frente vamos estar falando com mais profundidade sobre isso ainda, em nome do Senhor. Que Deus abençoe seu coração, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Compartilhe o vídeo, mande para outros irmãos, para outras pessoas, pede para se inscrever no canal, ajude porque eu quero alcançar outras pessoas. O negócio aqui de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, eu não estou pensando somente em like, em crescer o canal. O crescimento aqui, o compartilhamento aqui é visando alcançar almas, para que as pessoas aprendam a palavra do Senhor, aprendam o Evangelho na sua essência real. E muitos venham a deixar de ficar pregando um arrebatamento hoje. Agora eu pergunto para você, o povo não está preparado para ser arrebatado agora, hoje. Pouca gente está preparada, muito pouco. Entendeu? Hoje você vê aí o povo nas redes sociais, nas igrejas, profetizando. Olha para alguém lá e diz assim: vem aqui que Deus está me falando que você vai receber isso, receber aquilo, receber aquilo outro. Deus vai estar te dando uma casa, está te dando um carro, está colocando 1 milhão na sua conta. Tudo mentira. E lugar do mentiroso é onde? Fala lá em Apocalipse 22. O mentiroso vai morar onde? Cuidado, meu irmão. Cuidado com esse negócio de ficar tentando adivinhar a vida dos outros. Entendeu? Tentando falar coisas que não deve. Tem revelação? Tem. Existe sim revelação. Deus já me usou em revelação. Deus já me usou para profetizar também. Só que eu sou profeta de Deus. Eu profetizo a palavra do Senhor. Estou profetizando aqui a palavra de Deus. O verdadeiro evangelho, a verdadeira profecia para alertar o povo para a reta final. Não adianta eu ir lá na igreja de noite, no púlpito, ficar massageando o ego das pessoas, dizendo que Deus vai dar isso, aquilo, aquilo outro, coisa de mim mesmo, para adquirir multidões, a juntar multidão de pessoas, massageando o ego delas, e não ser verdade. Dura será a condenação dessas pessoas, se não se arrependerem. Mas enquanto estamos no dia chamado hoje, temos oportunidade de mudar, temos oportunidade de se arrepender. Por isso que a Bíblia diz: prepara teu Israel para encontrar com teu Deus. Que Deus abençoe seu coração. Continua assistindo os vídeos, compartilhando o vídeo, fazendo comentário. Deixa seu comentário aí embaixo, irmão, que eu vou te responder nesse vídeo, em nome do Senhor. Fique com Deus.